para uma conversa com outro rapaz, sem ser o mais gordo, o menos gordo. Porque os dois são gordos, o menos gordo. Ele me convidou para uma conversa, era só uma conversa. Isso, mas você deve lembrar que a conversa tinha algumas dúvidas para matar. A conversa tinha algumas dúvidas para matar porque eu fiz uma entrevista combinada, com perguntas combinadas, pro Arthur Duval no canal do Alexandre Porto. E o Arthur Duval chegou e falou assim para mim: não sou eu, não é comigo que você vai lidar com as questões éticas. Se você quer perguntar sobre separatismo, se você quer perguntar sobre como funciona efetivamente a cabeça do MBL, pergunte ao Ricardo Almeida. Então, ao vivo, naquele mesmo momento, eu lhe mandei o convite, né? Então, assim, entenda que não veio do nada, né? Essa pergunta, o tipo de consideração, o público já estava esperando. Acho que só você foi o último a saber. Em relação ao Arthur Duval, você está sendo o último a saber, hein? É melhor afinar com ele. Mas virou um debate, porque ele ficou insistindo lá em debater. E ele veio... Eu não insisti em debater, eu insisti só uma pergunta. Porque essa pergunta é muito importante. Eu com umas teses completamente insanas, começou a falar um monte de coisa. Eu me lembro de partes dessa conversa, ele dizendo que não tem diferença nenhuma entre marxismo e liberalismo. É igual. Isso, eu disse exatamente isso, que não existe nenhuma diferença entre o marxismo e o liberalismo. E eu disse porque, inclusive isso é uma coisa que você não sabe, né? Você agora começou a estudar o famoso marxismo ocidental, agora que você pegou no livro do Melchior, agora que você sabe que porra é marxismo ocidental. Mas eu, uma pessoa um pouquinho mais estudada em filosofia política do que você, tentei explicar para você uma discussão que existiu entre os chamados marxistas italianos e os liberais, protagonizados principalmente por uma figura chamada Norberto Bobbio. Norberto Bobbio foi uma figura que, de alguma forma, dialogou fortemente com algum conjunto de pressupostos sobre o que deveria ser o direito marxista, sobre quais eram as falhas inerentes do marxismo. E perguntado, né, principalmente por uma figura chamada Manacorda, ele foi perguntado sobre o seguinte: é possível conciliar marxismo e liberalismo? Né, porque o Bobbio falou que o liberalismo eram princípios universais de preservação do indivíduo. E aí ele disse: não, é possível, é plenamente possível conciliar os dois. Né? E isso deu origem a um texto nosso chamado As Cicatrizes do Marxismo, e a forma como nós acreditamos que existe uma raiz antropológica fundamental e uma visão de mundo fundamentalmente semelhante entre uma parcela do liberalismo e uma parcela do marxismo. Vocês não sabem, mas vocês são herdeiros do liberalismo à la Bobbio, né? É uma questão muito simples e que é até bobinha, né? Existe uma herança significativa do Bobbio, principalmente por causa dos seus dicionários de política, e vocês são herdeiros da tradição que tem a definição mais ampla de preservação de um conjunto de dignidades. Está pouco preocupado com a herança e com a tradição do chamado liberalismo clássico, que é um liberalismo mais radical, e efetivamente, né, descreve um processo social que é baseado na ética, né? É baseado no que é certo, no que é errado, no que se pode, no que se pode fazer, que são alguns princípios que nos levam a um tipo de liberalismo um pouquinho mais aceitável, né? Porque conversa com as verdades universais. E eu disse com todas as palavras que o liberalismo e o marxismo, nesse sentido, eram muito semelhantes. E eu tentei explicar para você, mas eu vejo que realmente foi muito difícil. Né? Não é possível ensinar um cão velho novos truques. Né? Então não consegui te ensinar esse. Não consegui te explicar, por exemplo, a forma como os dois se amparam na mesma noção materialista. Não consegui te explicar que não estava falando de todo liberalismo. Foi muito difícil. Conversar contigo foi muito difícil. Né? Não deveria ser. Né? Eu li seu trabalho sobre filosofia da mente. Inclusive, isso é uma das coisas que eu vou depois com calma fazer algumas respostas. Eu achei interessante sua abordagem crítica aos dois autores que você escolheu, o Chalmers e o outro que me foge o nome agora. Achei interessante a forma como você aborda a filosofia da mente, mas acho que muitas das questões que você aborda na filosofia da mente estão circundadas com algumas outras crenças que você tem. Né? Mas isso é outra história. Isso é uma coisa que a gente pode depois conversar com calma. Teremos essa oportunidade. Mas o que eu estou mais preocupado aqui é o seguinte: você não conseguiu identificar
correntes de crítica. Ou seja, o ideólogo do MBL não conseguiu identificar uma corrente de crítica que, se assim, eu chego com a Marisa Chons, por exemplo. Se eu chego no pessoal do Instituto Liberal e eu faço essa crítica, eles sabem primeiro de onde vem, eles sabem primeiro em que nível eu estou colocando isso, e eles entendem o que eu quero dizer, né? Porque eles estão familiarizados com a literatura liberal. Vossa Senhoria não está. Vossa Senhoria, nesse sentido, passa efetivamente pela filosofia como um menino. Um menino. Vossa Senhoria tem uma habilidade, uma área de interesse que herda da sua própria noção filosófica e ideológica, e o resto realmente do que é a filosofia liberal nunca lhe ocorreu, né? Nunca lhe ocorreu colocar como uma questão séria, porque você não vai absorver isso no cerne do seu pensamento. Inclusive, isso é uma coisa que é uma crítica direta que eu estou fazendo aqui. É por isso que você acredita que o liberalismo é efetivamente um fenômeno editorial. Como você disse lá na Academia MBL, só alguém que realmente tem muito desprezo pelo que o próprio partido defende é que poderia afirmar que o liberalismo é um fenômeno editorial. Crítica essa que eu, nos meus melhores dias, não consegui fazer. Não, socialismo, tudo bem, mas peraí, faz parte da doutrina do marxismo a coletivização dos meios de produção? Isso não é a diferença? Não é a diferença. Porque a coletivização dos meios de produção não é parte da doutrina marxista. Você deve ter aprendido isso com o Merquior, hein? O que faz parte é a racionalização dos meios de produção, dos quais, efetivamente, a coletivização dos meios de produção é um dos meios. A grande noção faz sentido efetivamente que os meios de produção naquele meio, naquela atividade específica sejam coletivizados? Se sim, eles serão coletivizados. Se não, nós usaremos aquilo que se chama, dentro do ponto de vista do socialismo de mercado, de administradores nativos. E eles terão uma parcela significativa, utilizarão tal qual a propriedade privada fosse. Né? Então, assim, não é assim que funciona. O princípio vamos racionalizar a produção. A produção não é uma coisa natural, não deve ser deixada como uma coisa natural, não deve ser deixada livre e deve ser atacada de todos os jeitos possíveis. É isso que efetivamente defende o marxismo. E, nesse sentido, o seu liberalismo defende exatamente isso. Nós devemos controlar e fundamentar e segmentar a vida privada em torno de um conjunto de raciocínios e planos pré-estabelecidos. Chamamos isso de um plano de poder que temos. E esse plano de poder deve absorver e engolir toda a sociedade. Uma perspectiva bem hegeliana, eu diria. Mesma coisa? Tá louco? Isso! Nessa perspectiva é a mesma coisa. Isso. Eu quero ver você responder isso. Porque assim, o rosto de indignado, a face de nossa, mas que raiva, que absurdo, eu também sei fazer. Mas e a resposta, vem? E aí depois ele veio com a história que ele tava se preparando pra sair pra fazer uma da autoridade, emancipação, uma emancipação individual. Isso. Eu disse com todas as palavras que, hipoteticamente, e eu sempre usei essa expressão o tempo todo, o Miorim A poderia fazer coisas que o Miorim B não faria. E por que eu usei esse tipo de construção, gente? Porque isso é o que a gente chama de dilema moral. Os dilemas morais, eles descrevem uma situação é evidente que esse homem que nunca estudou ética não tem noção da funcionalidade, do porquê que nós utilizamos os dilemas morais e porquê nós nos colocamos nessa situação, né? Porque nós falamos ativamente como agentes morais nesse sentido. Nós dizemos, não, nós estamos fazendo isso, então o que você fará? Né? Ele não conseguiu compreender isso, uma coisa simples para qualquer um que é um estudioso da área, né? Para qualquer um que já abriu um livro de ética, para qualquer um que, assim, sabe o mínimo do que é efetivamente o dilema do bonde, né? Alguém que já viu o dilema do bonde, que leu a Philippa Foot, que leu o Philippa Foot, olha e vê, não, isso aqui foi um dilema moral que ele estava tentando impor ao parceiro aí e o rapaz não entendeu. Né, mas fazer o que se Vossa Senhoria é limitado?
município dele. É, ele perguntou, não, mas e se uma parte do Brasil se separar, não sei o que você faria? Eu mandaria o exército, porque você não pode separar. Mas aí... Veja a naturalidade que esse homem fala. Você vai fazer... Você tá me condenando à morte? Eu disse, não. Isso, efetivamente. É isso que você está falando. É a mesma coisa dos comunistas dizerem que vão fazer uma revolução e não vão matar ninguém. Não, se você vai mandar o exército para parar o movimento separatista, vai acontecer o que aconteceu na Revolução de 34. Ponto. Essas pessoas eventualmente serão mortas. Pessoas vão morrer. É isso que significa mandar o exército. Não é isso? Não estou condenando a morte, não. Você tá louco? Não tô condenando... Inclusive, isso é uma coisa muito curiosa. As pessoas, em geral, lá no MBL, têm um sentimento separatista em relação a São Paulo. Isso é muito engraçado, porque você fala isso abertamente, mas eles não se dão conta que se o Ricardo Almeida estivesse na situação, ele mandava tratorar todo mundo aí. Ninguém é morto. Então, assim, esses caras, eles ficam com hipóteses masturbatórias. Uma hipótese masturbatória é aquilo que não tem meio de acontecer. Ou seja, é aquilo que é impossível de acontecer. É aquilo que as próprias noções da discussão daquilo são hiperbólicas. Nesse sentido, um processo de separação do Brasil, que é um país que mantém-se artificialmente grande e que efetivamente tem um processo de separação em relação aos interesses e à cultura nacionais tão significativo, é um processo bem realista, para ser bem sincero. Perguntar o que vocês vão fazer se, por exemplo, um Sul é meu país avançar e se a pauta, por exemplo, de São Paulo como a locomotiva nacional, como sendo quem sustenta o país avançar, se essas coisas de fato progredirem, não parece ser masturbatório não, cara. Parece ser bem realista. Inclusive parece ser algo que para os próximos 40, 50 anos é algo bem concreto. Mas por que você não falou que era isso, que era masturbatório? Por que você não coloca, não, eu acho que é masturbatório a noção de São Paulo separado nos próximos 40, 50 anos. E eu acho que aquele que pergunta o que eu vou fazer nessa situação, ele é um indivíduo sem ter o que fazer. Porque é isso que você disse, né? Você disse que eu sou uma pessoa que eu tô delirando. Quando eu te fiz uma pergunta muito simples, e que muita gente se faz. Muita gente que tá ouvindo esse vídeo vai se fazer. Pô, se São Paulo se separar, será que tem chance do Nordeste e do Sudeste se separarem, cara? Eu não sei você, mas eu já me perguntei bastante isso. Eu não sei você, mas toda eleição eu fico meio que com sensação... Porra, se o bagulho tivesse um pouquinho mais pesado aqui, se a discussão tivesse um pouquinho mais acima aqui, se a situação internacional fosse só um pouquinho mais difícil, podia ser que a gente estivesse falando isso num tom muito mais sério. Você não acha não, Ricardo Almeida? Ou parece que você precisa dizer muito isso, porque essa é uma boa saída, para não ter que responder que você seria extremamente autoritário nesse caso? Ou que você estaria disposto a fazer tudo pela sua definição de soberania? Esquece.